Olá, doutores, é um prazer estar com vocês aqui em mais um programa Prova Final. Essa que é uma parceria da rede LFG com a TV Justiça e que nós vamos tratar de um tema muito importante no programa de hoje, de direito do trabalho. Eu sou o professor André Luiz Paz de Almeida e, como falei agora, nós vamos tratar de um tema em direito do trabalho de extrema relevância. Vamos falar hoje de fraudes no contrato de trabalho. Mas antes disso, é importante lembrar como é que o programa se divide. Nós fazemos o programa em 3 partes, 3 blocos, sendo que o primeiro bloco é o tema do dia, que, repito, falaremos hoje sobre fraudes no contrato de trabalho e relação de emprego. Temos o segundo bloco do nosso programa, onde nós vamos tratar do Pergunte ao Professor. É aquele bloco onde você, telespectador que está aí me vendo, envia as suas perguntas para cá, para que a gente possa responder acerca do tema que foi tratado no primeiro bloco do programa. Terminamos e finalizamos com o X da questão, onde nós selecionamos algumas perguntas da OAB para que vocês possam ver como que isso cai no exame da OAB, como o tema do dia pode ser tratado aqui no exame da OAB. Então, não saia daí não, eu volto rapidinho para a gente tratar já nesse primeiro bloco de um tema muito importante que é fraudes no contrato de trabalho e relação de emprego. Não saia daí, eu vou e volto rapidinho, até já! Já estamos de volta aqui com o primeiro bloco do nosso programa, que é o tema do dia. Gente, hoje nós temos um tema bastante importante para tratar com vocês. Esse tema do dia que nós vamos falar hoje é algo de extrema relevância para o mundo, para os cotidianos, para o cotidiano que habitam as varas do trabalho, para o cotidiano que habitam as relações de trabalho, para todas as ações que efetivamente tem isso como seu bojo principal e não são poucas. E é claro, como isso é relevante, de extrema relevância do ponto de vista prático, é relevante também do ponto de vista de exames e concursos públicos. Portanto, eu corro o risco de dizer a vocês que o programa de hoje serve como um alerta para todos os empregadores que fazem isso de maneira incorreta, para aqueles empregadores que procuram fazer de maneira certa, para os empregados obterem o discernimento correto do seu direito e para você, examinando da OAB, para você, concursando público, porque, repito, isso é um tema tão atual e por essa razão, inclusive, isso tem caído muito em concursos públicos. Doutores, o tema da relação de emprego hoje é de extrema relevância. Extrema relevância, eu explico por quê. Existe muita fraude na contratação dos empregados. Grande número das reclamações trabalhistas hoje, e por isso eu comecei esse bloco falando do cotidiano das varas trabalhistas, grande número das reclamações trabalhistas hoje dizem respeito ao reconhecimento do vínculo de emprego. Tem uma motivação para isso. Empregadores contratam efetivos empregados mesmo, mas eles maquiam, eles mascaram a relação de emprego, chamando esses empregados de autônomo, chamando esses empregados de estagiário, chamando esses empregados de eventuais. Existe uma série de máscaras de disfarce para descaracterizar, ou num primeiro momento, pelo menos, não reconhecer aquele trabalhador como efetivamente ele deve ser reconhecido, ou seja, como empregado. Você vai me falar assim, ô professor André, existe um motivo de relevância prática para isso? Muito grande. E o motivo é o seguinte, nós temos um sério problema na carga tributária imposta na contratação dos empregados no nosso país. Um problema efetivamente sério, doutores, porque a carga tributária imposta na contratação dos empregados no Brasil hoje faz com que eu contrate um empregado para trabalhar na minha empresa, mas pague quase 2. Tomo até a liberdade de me posicionar acerca de um seguinte fato. Muito está se falando sobre a PEC, o projeto de emenda constitucional destinado a diminuir a jornada de trabalho dos empregados. O raciocínio é, num primeiro momento, até relativamente simples. A carga horária semanal, que é hoje de 44 horas, cairia para 40 horas semanais. Veja, qual é o raciocínio? Isso não cobre aquilo que nós chamamos vulgarmente de horário comercial. Então, para cobrir o horário comercial, os empregadores teriam que contratar mais empregados. Me desculpe.
me desculpe, os empregadores já estão com sérias dificuldades do jeito que está. Eles não estão conseguindo se manter do jeito que está. Aí vocês vão falar assim, não, André, mas ele precisa contratar mais empregados, mas ele não tem como. Doutores, a nossa realidade no cotidiano trabalhista hoje não são de grandes empresas. Isso que eu vou passar a vocês são dados oficiais. 98% das empresas existentes no nosso país são micro e pequenas empresas. Eu repito, 98% das empresas que existem no Brasil hoje são micro e pequenas empresas. O grande empregador no nosso país hoje, e é claro que aí eu falo do ponto de vista de número de empregados contratados, não são grandes empresas, e sim o açougue ali da esquina, a farmacinha, a padaria. Porque 74% dos empregos fornecidos no Brasil são fornecidos por micro e pequenas empresas. E estas têm grande dificuldade de se manter. Na minha opinião, o que geraria a diminuição dessa carga, dessa jornada de trabalho? Ora, na minha opinião, respeito opiniões diversas, claro, mas na minha opinião, isso geraria mais fraude ainda na contratação dos trabalhadores. Hoje, se eles já estão com problema, principalmente por causa da carga tributária imposta na contratação, isso geraria um problema muito sério. O que eu acho que deveria ser feito? Acho até que a jornada de trabalho poderia ser diminuída, desde que fosse diminuído também a carga tributária. Como eu falei a vocês, hoje contrata-se um empregado, mas paga-se quase 2. Seria importante então diminuir a carga tributária e chegar para o empregador e falar assim, você não tem o que reclamar, porque nós estamos te dando a oportunidade de contratar 2 empregados, mas pagar 2, porque hoje você contrata 1 e já paga 2. Isso ia fomentar emprego, isso ia gerar emprego. Mas não é o que acontece. A carga tributária continuaria sendo alta, por isso que eu acho inviável a proposta que está sendo feita. Mas, claro, respeito opiniões diversas e é para isso que nós, inclusive, estamos no campo do direito e aí na relação de emprego como um todo. O que eu quero deixar muito claro, a contratação dos empregados, via de regra, é fraudulenta. Ela, via de regra, é fraudulenta. É impressionante o número de ações trabalhistas que visam o reconhecimento de vínculo de emprego. E isso gera um grave problema no direito do trabalho. Aliás, eu vou mais longe. Isso não gera só um grave problema no direito do trabalho, não. Isso gera um grave problema no direito como um todo, nas relações como um todo. E o mundo hoje, doutores, ante a nossa globalização, ele está efetivamente sendo canalizado para um ponto que isso não pode acontecer. Porque quando eu fraudo a relação de emprego, contratando empregados e maquiando essa relação de emprego, eu não só estou prejudicando esse empregado, não. Eu estou prejudicando o outro empregador que faz isso de maneira correta. Sabe a que nome isso tem sido dado no âmbito trabalhista? Dumping social. Tema extremamente relevante, tanto que é objeto de um enunciado, que é o enunciado de número 4 da primeira jornada de direito do trabalho, realizada em novembro de 2007 aqui no Brasil. O Tribunal Superior do Trabalho e a Associação dos Magistrados Trabalhistas organizaram esta primeira jornada de direito do trabalho, com fóruns, debates de jus laboralistas para discutir questões relevantes de direito do trabalho. E deste fórum foi caracterizado alguns enunciados, que são os enunciados da primeira jornada de direito do trabalho, de extrema relevância, hein? De extrema relevância. Procurem, e vocês acham com facilidade na internet, esses enunciados, procurem analisar a riqueza desses enunciados. E o enunciado de número 4 fala desse dumping social. O que é o dumping social? O dumping social é a fraude que as empresas cometem e que acabam obrigando outras empresas a cometer a fraude. Vamos imaginar que eu seja dono de uma fábrica de brinquedos. E eu fraudo legislação trabalhista de monte. O que acontece? Minha mão de obra é barata.